Vamos lá. Entrando aqui na primeira epístola a Timóteo, né, introdução, o Paulo, o velho e experiente apóstolo, escreve ao jovem pastor Timóteo, o qual está enfrentando uma pesada carga de responsabilidade na igreja de Éfeso. A tarefa é desafiadora. A falsa doutrina deve ser erradicada, o culto público deve ser salvaguardado e a maturidade da liderança desenvolvida. Essa epístola é um precioso manual da prática do ministério pastoral. Então você, principalmente você que, como diz as escrituras, aspira o episcopado, né? Eu não sei se tem como você passar assim. Vocês estão vendo em grande ou vocês estão vendo em quadros? Aí, acho que vocês estão vendo em quadros, né? Não. Como é que vocês estão vendo? Vocês vê pequenininho? Ou vocês estão vendo a tela cheia? Alguém fala aí para mim. A tela tá cheia? Ah, glória a Deus. Então, às vezes você tem que passar pro lado, Michele, assim, ó, para ficar cheia. Todo mundo tá vendo a tela inteira ou tá vendo todo mundo, assim, na live? Então, quem não tá vendo inteira, arrasta o dedo pro lado, às vezes, para você ver a tela cheia. Ah, se você virar o telefone, exatamente. Se você virar seu telefone na horizontal, ele vai ficar inteira. Aí você vai ver só o slide, não é? Que você está vendo? Só o slide? É, porque o zoom ele só mostra a pessoa que está com o microfone aberto. Aí fica inteira. Fica maior para você visualizar. Glória a Deus. Acho que agora melhorou para vocês aí, né? Então vai lá. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Para vocês que aspiram o episcopado, né? Aqui já tem pastor, aqui tem pastora já na live aqui, né? Mas alguns aspirantes ao pastoreio, né, à liderança. Esse livro, esses dois livros tratam muito, né, do ministério pastoral. Vamos lá ver aqui. Visão panorâmica do livro, né? Esboço, sentença. Paulo encoraja o jovem Timóteo, o jovem pastor, no exercício de seu ministério e inclui severas exortações aos falsos mestres que buscavam destruir a comunidade. Então está separado, né? A carta de 1 Timóteo está separada entre pregação, capítulo 1, advertência contra a falsa doutrina, né? A parte 2 ali, do capítulo 2 e 3, fala da liderança e culto público, nós vamos abordar algumas coisas, a manutenção, né, da sã doutrina, a terceira e última parte, né, ele é separado em 3 partes, a terceira parte aí está em administração, cuidados com as viúvas e anciãos e incentivos pastorais, né, o procedimento da igreja. Então essa carta, irmão, é uma preciosidade para estudar eclesiologia, né? O que é eclesiologia? É a vida da igreja. Eclesiologia é a vida da igreja. Essa carta, a carta aos Filipenses, aos Colossenses, ela fala muito da vida da igreja, né? Da vida básica da igreja. Essa luz aqui tá me arrebentando. Então vamos lá. O texto tem vários. O texto em si tem vários conselhos. A parte A aqui, igreja local, a casa de Deus, é o lugar central e é de muita importância na vida do crente. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Que é o texto áureo, né? Que é o texto principal da primeira carta a Timóteo, do qual irradiam as responsabilidades e habilidades dos que fazem parte dela. Vamos lá, abre aí sua Bíblia, vamos folhear a Bíblia um pouco. Aí, 1 Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo capítulo 3, exatamente. Mas, se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus,
que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Estou lendo na ACF. Irmãos, olha que texto violento. Gente que duvida que um lugar de congregação ainda é a casa de Deus, né? Pega esse texto e expõe para a pessoa que ainda duvida que o lugar de congregação, o lugar onde os cristãos se reúnem, ainda se chama casa de Deus. Sim, você pode dizer que o lugar que congrega, a sua casa, onde vive você, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, ainda se chama casa de Deus. A casa do Deus vivo, a igreja do Deus vivo. Coluna e firmeza da verdade. Então, sim, ainda a congregação chama casa de Deus. O pastor tem um importante papel e Paulo trata da pesada responsabilidade pela escolha dos anciãos e pelas reuniões. Olha só como é que está essa estrutura aqui, irmãos. Presta bem atenção aqui. O primeiro quadro aí, área familiar, né? Emocional, pessoal, social e ministerial. Olha a divisão. Então, trata ali do presbítero, né? 1 Timóteo capítulo 3. Toda essa estrutura fala da estrutura do presbitério, de ministério. A Bíblia, irmãos, eu vou falar isso aqui, eu não quero que faça confusão na sua cabeça, mas a Bíblia, ela não cita um ministério diretamente falando assim, a pastores. A estrutura da igreja primitiva ela era falada por presbíteros. Essa palavra presbítero significa ancião. Ancião, para facilitar o entendimento para todos, é um irmão mais velho, né? Essa estrutura, para você entender o que é o presbitério, o que é um presbítero, ela fala de um irmão mais velho que tenha experiência, que tenha um manejo da escritura, né? Que tenha um manejo da palavra, que governe bem o seu lar, né? Que a família aí, que é a primeira área, né? Que ele deve ser um bom pai, uma estrutura sólida familiar. A Bíblia fala que ele não deve ser um neófito, uma pessoa imatura, né? Uma pessoa imatura. Ela não pode ser uma pessoa imatura, então ela tem que ter uma bagagem emocional muito sólida, né? Que vamos abrir lá, é só você voltar aí na Bíblia que está aberta, só você voltar aí, vamos ler aí, ó. Vamos ler aí, ó. Olha só, verso 2, né? Vamos ler a partir do 1. Vamos ler a partir do 1. 3:1. 1 Timóteo 3:1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Olha o que eu vou dizer, irmãos. Tem gente que não anseia mais o episcopado, né? Que não quer mais, falando, olha, eu não quero mais, eu não quero uma responsabilidade na igreja, eu não quero uma responsabilidade na igreja mais, eu não quero assumir um cargo de liderança, eu não quero lavar a igreja, eu não quero limpar a igreja. Por quê? Tudo que faz parte da vivência da igreja é um ministério, é o episcopado. Todas as áreas, diaconato, o obreiro que serve, o obreiro que leva um copo d'água, que limpa, que lava o banheiro, tudo isso faz parte da estrutura episcopal. Tudo isso faz parte. E olha só o que o texto está dizendo, que se você deseja trabalhar no seio da igreja, você está desejando uma obra excelente. Você está querendo para si uma obra excelente. Mas eu vejo nos últimos anos, irmãos, que as pessoas estão fugindo de buscar uma responsabilidade no corpo de Cristo. Então as pessoas, basicamente, o que elas querem? Elas querem ser aquilo que o Tiago falou, espectadores. Então você quer participar da igreja, você quer absorver o que a igreja tem para você, você quer usufruir da bênção da igreja. Irmão, o que é a bênção da igreja?
todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos, todos os dons. Você quer tudo isso, você quer viver tudo isso sem trabalhar em prol disso. Ou seja, você é um espectador, você quer todo o bônus de fazer parte do corpo de Cristo, mas você não quer o ônus, você não quer responsabilidade. Misericórdia. Misericórdia. Então, assim, o líder, você que é líder, você é pastor, você é um diácono, você é uma pessoa que ministra sobre a vida das pessoas, você tem que ensinar que as pessoas precisam fazer parte desse trabalho, desse episcopado, né? E Paulo está dizendo a Timóteo que as pessoas que desejam trabalhar na casa de Deus, onde nós lemos o texto, 3,15, elas desejam uma obra excelente. Porém, tem alguns requisitos básicos para você fazer parte dessa eclesiologia, desse episcopado, né? Da vivência da igreja. Se você não quiser ser aquele crente encebado que só vai no culto e não faz nada, é necessário cumprir alguns requisitos. Primeiro requisito, é necessário, verso 2, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Agora, eu revelo para vocês, eu vou dar uma revelação para vocês, por que as pessoas não querem mais participar do corpo de obreiros da igreja. Tá aí o texto. Por quê? Porque tem que ser irrepreensível. E as pessoas não gostam de repreensão. Né? Outra coisa, os pastores estão tão castrados, olha só, é pesado as palavras, mas tem que usar. Os pastores estão tão fracos que eles não têm coragem de repreender. Porque tem medo de perder o obreiro, pela falta de obreiro, pela falta de trabalhadores. Ele tem medo de repreender aqueles que desejam o episcopado, por medo de não sei o quê. Mas a Bíblia fala que tem que ser irrepreensível. E se a pessoa errou, o líder que está à frente daquela congregação, daquele local, ele tem que repreender. Não é uma opção para o líder. O líder tem que repreender. Se ele não repreende, ele está em desobediência. Então, assim, dos dois lados, o líder tem que repreender e o obreiro tem que receber a repreensão. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Eu não vou entrar em polêmica, mas o texto já está falando. Eu não vou falar isso aqui com vocês. A aula não é sobre isso. Está escrito aqui uma mulher. Vigilante, né? Naquela pessoa que anda cochilando. Sóbrio. O que é sóbrio? O texto vai falar mais na frente o que é sóbrio. Uma pessoa que não anda embriagada. Honesto. A pessoa tem que ser honesta, é o mínimo. Hospitaleiro. Olha para você ver, irmãos. Você é capaz de receber uma pessoa na sua casa? Você é capaz de servir um café para a pessoa? Você é capaz de servir essa pessoa com um prato de comida? Você é hospitaleiro? Olha para você ver. Irrepreensível, marido de uma mulher só 2, vigilante 3, sóbrio 4, honesto 5, hospitaleiro 6 e apto para ensinar 7. 7 características aqui que já falam nesse primeiro versículo aqui citando. O 7º é apto para ensinar. Então, ou seja, o obreiro tem que estar minimamente capacitado para ensinar outra pessoa. Ele já tem que ser tem que ser um irmão mais velho para outra pessoa já. Em qual aspecto? No aspecto de ensinar as escrituras, ensinar sobre a vida do lar, ensinar sobre a vida devocional, ensinar sobre as práticas espirituais, ensinar esses aspectos, né?
não dada ao vinho, né? Então, não bebe, não é um cara que chapa o coco, como se fosse possível no Brasil você beber só um copo, né? Impossível isso. Não espancador, né? Que não bate na sua esposa. Por quê? Que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está dizendo para umas pessoas que tinha o costume de bater nas esposas. Então, dizendo, o marido não pode ser espancador. Essa palavra aqui não é para as mulheres, é somente destinada a homens, viu? Esse texto de Timóteo é destinado a homens. Até aqui o texto é destinado a homens. Então, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, ele não pode querer trabalhar na igreja para querer receber um salário, para querer vantagens, para querer ter um nome, para querer ter um cargo, porque isso faz parte da cobiça. É uma ganância ridícula, que é torpe ganância, né? Moderado, né? Não contencioso e não avarento. Irmão, vou falar uma coisa aqui, doa quem doer, e quem estiver ouvindo essa palavra depois no YouTube, se veja com Jesus e vá para a Bíblia e fica com raiva da Bíblia e não de mim. O texto está dizendo aqui, ó, não avarento. Uma pessoa que se dispõe ao serviço da igreja, escuta bem o que eu vou dizer, vou deixar bem claro, bem aberto, para não ter nenhuma dúvida. Não avarento, eu estou dizendo para quem quer participar do corpo do trabalho da igreja. Vou dizer de novo. Se essa pessoa não for um dizimista, não está apta para trabalhar no corpo de Cristo. Por quê? Porque se não é dizimista, não concorda com o dízimo, ele é avarento. E se ele é avarento, ele não pode participar do corpo de obreiro da igreja. Porque o texto está dizendo, não avarento. Não avarenta, não avarento. É uma pessoa que não tem apego no dinheiro. E uma pessoa que não dá o dízimo, que não oferta, que não participa com as suas finanças no corpo da igreja, não é apta, ela não preenche os requisitos para trabalhar na casa de Deus, como nós lemos em 3,15. Não pode. Ah, não, mas eu não concordo com o dízimo. Então procure uma igreja que a congregação cristã é boa para isso. Se você quiser, eu te indico. Vá para a congregação cristã que lá não precisa dar dízimo. Só que você vai ver o que eles vão fazer na oferta da sua vida. Fica tranquilo. Vai para lá não tem dízimo não. Mas fica tranquilo. Vai para lá. Irmão, eu confessei Jesus, eu tive um encontro com Jesus dentro de uma Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tinha banco, tinha ventilador, tinha parede, tinha microfone, tinha som, né? Tinha uma estrutura, né? Tinha um pastor, tinha pastores. Eu conheci Cristo lá dentro dessa estrutura de igreja. Lá na Vila Mandi, lá no Pará, na beira do Rio Araguaia lá. Foi lá que eu conheci Jesus. 3.000 habitantes, numa vilinha lá no Cafundó do Juda. Mas foi aquele lugar, aquela estrutura que precisou de dízimo de irmãos, que precisou de oferta de irmãos. Foi através de lá, foi através de missionários que chegaram, que atravessaram o oceano, que compraram passagem de navio, que gastaram dinheiro. Ou seja, a sua conversão teve dinheiro envolvida. Teve dinheiro de irmãos que creram no dízimo envolvido. Se você não se envolve com o dízimo, meu irmão, você é um avarento e você não está abençoando, ajudando a prosperidade da obra de Deus. Porque você é um avarento. Então, não seja avarento. Que governe bem sua própria casa. Esse requisito aqui é básico. Você aspira ao episcopado, governe bem sua casa. O que engloba governar bem sua casa? Tudo. Finanças, controle dos filhos, como você se comporta com a sua esposa, como você trata a sua esposa. O seu testemunho, vai falar aqui do testemunho. Eu costumo dizer, tem umas igrejas que elas fazem uma coisa que eu acho até legal. Não sei se você vai querer fazer isso na sua igreja. Não sei se a sua igreja faz, mas olha só o que algumas igrejas fazem.
No dia da ordenação pastoral, no dia lá que eles vão ordenar o pastor, consagrar ali o pastor ao ministério, ou um diácono, que seja, porque esse texto aqui também é para os diáconos. Sabe o que é que eles fazem, irmãos? Eles chamam a mulher do cara lá na frente e pergunta para a mulher dele: você dá um bom testemunho desse cabra aqui? Esse cara é bom para você? Você é feliz com esse cara? Irmão, já pensou, meu Deus do céu? Já pensou que beleza, a igreja lotada. E o pastor vai lá e pergunta para sua esposa: quem é você? Irmão, a sua esposa vai dar o testemunho melhor que qualquer pessoa. Quem é você? Já pensou que beleza? Ó, a Assembleia de Deus é assim, a Presbiteriana é assim, na Sabatina, Batista é assim. Pergunta para a mulher. Eu não sei se o cara tá beliscando ela, se eles combinou dentro de casa, eu não sei como é que é não. Eu só sei de uma coisa, que eles perguntam para a esposa. Eu pergunto para você, não eu, a Bíblia, que governe bem sua casa. Então vamos lá. Já pensou, irmãos, se os pastores do Brasil e do mundo cumprissem esse requisito de governar bem sua casa? Mas estava bem. A gente estava bem. Vamos lá. Tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Os filhos têm que estar em sujeição ao pai, ao líder da casa. Os filhos têm que se sujeitar, tarefa difícil, árdua, mas a primeira pessoa que um pastor, que um diácono tem que pregar é para os filhos. Eu tenho que pregar primeiro para os meus filhos para depois eu pregar lá fora. E eles, além de pregar para eles, ensinar a escritura para eles, né? A Bíblia fala, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, e mesmo quando se tornar velho, ele não se desviará. A Bíblia fala que ele tem que ser sujeito, ele tem que estar com toda a modéstia, tem que ser um filho moderado. Então, verso 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Eu queria que você sublinhasse esse texto. Eu acho que você já sublinhou. Sublinha aí, verso 5. Governar a casa e cuidar da igreja. Não inverta essa sequência. Verso 5. O texto diz: governar a casa. Então, a Bíblia está dizendo, não eu, que o marido, né, que o pastor, que o diácono tem que governar a casa e cuidar da igreja. Não o contrário, o pastor não pode governar a igreja e querer cuidar da casa. É o contrário. Anote isso aí. Olha só a sequência do verso 5. Governo é para a casa e o cuidado é para a igreja. Eu não sei se você entendeu que Jesus está falando para você não querer governar a igreja. Ele só deu o governo para você da casa. Então ele está dizendo, governe a sua esposa, seus filhos, sua casa. Não governe a igreja. Cuide da igreja. Ah, fala alguma glória, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Oi. Inverte o papel. Exatamente isso. Então, não inverta a ordem. A ordem é governe a casa e cuide da igreja. Então, o problema é que o pastor se torna governador da igreja, né? Ele se torna governador da igreja e ele quer só cuidar da casa. Aí o que o pastor faz? Ele paga as contas da casa, ele coloca a comida na mesa, mas não governa a casa. Irmão, os filhos, a esposa precisa do governo, né? E a igreja precisa do cuidado. Essa ordem, anote isso aí no verso 5, sublinha aí esse verso 5 de 1 Timóteo capítulo 3,
Sublinhe isso aí, faça suas anotações para você depois estudar, irmãos. Para você depois rever isso e aplicar na sua vida. Então, vamos seguir aqui o texto, porque nós estamos lendo toda essa estrutura do capítulo 3, que é familiar, emocional. Ora, agora nós vamos entrar no emocional. Emocional agora. Nós passamos pela estrutura familiar, agora nós vamos entrar na estrutura emocional dessa liderança. Olha aí o verso, ele cita no verso 2, né, que é irrepreensível, né, que é vigilante, sóbrio, entra nessa questão emocional. Mas no verso 6, não neófito, eu não sei como é que está na sua Bíblia, o neófito aí, mas essa palavra neófito é imatura, né? Essa palavra neófito significa uma palavra que é relacionada à imaturidade, né? Ou também essa palavra neófito cabe para um novo convertido. Anota isso aí. Sublinha essa palavra neófito na sua Bíblia e coloca novo convertido ou imaturo. Ou seja, não coloque uma pessoa nova convertida ou imatura na liderança de nada. Porque você vai acabar com a vida dessa pessoa e vai acabar com a vida das pessoas que ela vai liderar. Não faça tal coisa, né? Então a pessoa não pode ser um novo convertido. Essa palavra neófito significa novo convertido ou imatura, né? Então, essa pessoa nova convertida não pode exercer um cargo de liderança na igreja. Olha lá. Então, para não suceder que ensoberbeça. A pessoa tem que ter uma estrutura emocional forte. Por quê? Porque a primeira coisa que a Bíblia cita que vai acontecer com essa pessoa é que a soberba vai bater na porta dela. E o texto segue dizendo aqui, incorra na condenação do diabo. Irmãos, o que é a condenação do diabo? A condenação do diabo é aquela que não tem volta. Anote isso. A condenação do diabo é a condenação que não tem volta. E qual é o caminho para a condenação do diabo? Soberba. Irmão, eu acho que não é possível que ninguém está prestando atenção nessa aula. Meu Deus do céu. Escreve aí assim, ó. Escreve aí assim, ó. O caminho para a condenação do diabo, o caminho para a condenação do diabo é a soberba. Olha para isso. O caminho para a condenação do diabo é a soberba. Não é eu que estou dizendo, é o texto. Ou seja, tem uma frase, né, comum que se fala, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela, não é essa frase? Então você empossa uma pessoa a um cargo na igreja, um cargo eclesiástico, né, episcopal, e se essa pessoa não tiver uma estrutura emocional sólida, você vai ver que essa pessoa vai ensoberbecer. O problema é que ela vai cair na condenação do diabo. E além dela cair na condenação do diabo, ela vai levar algumas. Por quê? Porque a síndrome de Lúcifer é levar algumas pessoas com ela. Pelo amor de Deus, irmão. Deus está soprando aqui nas nossas vidas hoje. Porque está escrito que o diabo, a antiga serpente, Satanás, levou consigo a terça parte dos anjos. Quem entra nessa soberba leva consigo a terça parte da igreja. Pelo amor de Deus, tá amarrado, irmão. Mas é a realidade, eu estou mostrando para vocês a realidade do contexto de igreja. Olha o tanto que é verdade esse texto. Então, você pega lá uma pessoa que não é só imatura, né? Não é só nova convertida, é imatura, ou seja, não tem uma solidez.
não tem uma solidez emocional. Então não pegue qualquer pessoa e coloque na liderança. A Bíblia fala que o obreiro deve ser aprovado. Aprovado. Aí, eu vou contar para vocês um testemunho meu hoje. Vou dar 2 minutinhos eu conto. O pastor José me chamou na casa dele hoje, irmão. E lá tem umas trepadeiras. Sabe aquelas trepadeiras que trepa na parede? E aquelas trepadeiras dá uma frutinha assim, ó, que parece... Deixa eu colocar aqui. Que parece um figo. Não sei se você conhece essa trepadeira. Parece um figo. Ele falou para mim assim, ele falou assim, eu tenho uma tarefinha para você. Ele falou assim, tem uma tarefinha para você. Ele foi lá, pediu para me pegar uma escada, pegou um alicate e me entregou. Ele já tinha começado a cortar uns que estava baixo. Só que o trem estava alto, da altura do telhado, irmão. Ele falou para mim assim, só me entregou o alicate e falou assim, corta para mim aí. Né? Corta para mim. Irmão, eu enchi 3 sacos daquele negócio. E aí, por que eu estou citando esse exemplo? Olha que coisa boba, né? Cortar um figuinho ali, uma frutinha, podar uma árvore. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque isso é para provar a sua estrutura emocional. É pouco, é ridículo, mas essas coisinhas é que pega. Aí, o que eu fiz? Irmão, eu peguei e fui rir. E falei, se fosse figo, nós ia fazer um doce de figo. Por quê? Porque ele quer ver a reação. Ele quer ver a sua reação. É quando o pastor da igreja pede para o obreiro limpar o banheiro, ele fala assim, não, mas eu sou pregador. Que mané pregador, irmão? Você é um escravo. Você é um escravo de Cristo, irmão. Você não tem direito de nada, não. O direito que você tem é de não ter direito. É só isso que você tem direito. Ah, tadinho de mim. Olha só, eu sou pregador internacional. Eu prego nos Gideões. Eu quero que esse vá arrancar capim com a mão. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque se esse obreiro não der conta de arrancar um capim com a mão, irmão, ele não serve para nada. Ele é um inútil. Agora, o que aconteceu? Ele mandou eu cortar os negocinhos. O que eu fiz? Eu fui lá embaixo, peguei um rodo, catei aquele negócio tudo e limpei toda a área lá que estava. Aí ele me chamou no fim, falou assim, ó, Walter, o servo inútil, ele foi me dar ele ministrou na minha vida. O servo inútil é aquele que só faz aquilo que é mandado. Mas eu não mandei você limpar e você foi lá, além de catar, limpou. Olha, glória a Deus, dá glória aí, irmão, que eu fui aprovado hoje. Fui aprovado. Mas aí eu estou citando isso aqui, é uma coisa ridiculinha, irmão, é nesse ridiculinho que a gente é pego. Então, assim, o ser aprovado, a estrutura emocional sua, ela vai ser baseada nesse tipo de ação. Se o obreiro não der conta, irmão, eu vou contar um testemunho verdadeiro para vocês para falar dessa questão emocional, porque é importante. Eu vou usar porque é importante. Eu acho que alguns já ouviram eu falar. Tava tendo um evento na igreja. Vou contar rápido. Tava tendo um evento na igreja e o pastor lá em cima lá pediu um copo d'água. E aquele obreiro que estava separado para o diaconato, não tinha se consagrado ainda, mas ia ser separado ali, estava separado ao diaconato. Ele fez assim, ó. Um copo d'água. Aí o obreiro pegou, encheu o copo d'água e correu lá para levar. Quando ele estava no meio da nave da igreja ali, o pastor disse assim, ó. Peraí. Depois. O obreiro voltou. Passados uns minutos, o pastor de novo. Um copo d'água. O obreiro correu e voltou. No meio da igreja de novo, o pastor falou, pera, depois, calma aí, segura. E aí, de novo, a terceira vez. Irmão, na terceira vez,
o obreiro jogou o copo d'água para cima e foi embora. E foi embora, irmão. Aí passou o evento e tal, acabou o evento. No outro dia, a igreja voltou ao normal, aquela vivência da igreja normal. O que aconteceu? Teve ali a reunião dos obreiros que estavam ali. Passa, Emanuel. O povo tá te vendo lá, Emanuel, ó. O povo passou ali aquela fase ali. Aí foram chamar os obreiros para consagrar ao diaconato, né, para apresentar a igreja. O que aconteceu? Aquele obreiro falou o nome dele, falou: fulano, você não foi aprovado para o diaconato. Ô pastor, por quê? É porque você não deu conta de trazer um copo d'água. É porque você não conseguiu trazer um copo d'água. Então, assim, essas pequenas coisas vão te provar. Essas pequenas coisas vão te provar. E a soberba, ela é esse caminho do Satanás. O caminho do diabo é a soberba. Soberba é você pensar mais de você. É você crescer o coração. Eu não sei se você sabe que a síndrome de Lúcifer, ela é causada por, eu vou falar para doer, porque ele olhou e tinha um trono vazio. Nós vamos estudar isso em angelologia aqui, ó. Aqui, ó. Pra você ficar com vontade, quero mais aqui, ó. Angelologia. Pra você ficar bem com raiva de mim e participar das aulas de angelologia. A síndrome de Lúcifer, ela começa porque ele viu um trono vazio. E como ele se sentia especial demais, né? Ele era tão especial que ele achava que aquele trono era para ele. Só que não, aquele trono era para o Filho de Deus. Então, olha só. Não se sinta especial demais, para você não cair na síndrome de Lúcifer e desejar um trono que não era seu. Sabe aquele cargo de liderança que está vago? Está vago? Não almeje ele. Não almeje ele. Não deseje aquele cargo de liderança. Porque se você estiver desejando aquele cargo e ele não for seu, e se ele for seu, também não deseje ele. Deseje ser o menor de todos, o servo de todos os irmãos. Porque se Deus quiser te dar esse cargo, irmãos, deixa Deus dar. Não almeja não, porque o diabo desejou um trono que ele se sentia especial. Não se sinta especial, não se sinta capaz, não se sinta pronto para qualquer cargo, para qualquer vaga, se isso fosse possível, né? Vaga, olha que horrível. Uma vaga ministerial aí. Não se sinta capaz. Faz igual o diácono Clenilton, que foi pego de surpresa lá e falou: ó, diácono, hoje você vai ser consagrado a diaconato. Não foi, Clenilton? Não almeja, não. Sabe por quê? Porque senão você está fazendo só para receber o cargo. Você vai entrar na condenação do diabo. Então, é bom, irmão, você ser um pastor que prova o obreiro. Prova o obreiro. Põe ele para sair sangue. O mínimo, a hora que sai sangue, você para. Você dá só uma afrouxada, viu? Glória a Deus. Vamos seguir aqui. Então, o texto, ele fala aqui, verso 7, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho, né? Ou seja, aprovado dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e caia no laço do diabo. Ou seja, qualquer pessoa que tem um mau testemunho, qualquer pessoa que ela não tem um testemunho dentro da igreja e fora da igreja, ele vai cair no laço que o diabo já vai armar para pegar esse cidadão. Existe um laço preparado para aquela pessoa que entrou na soberba, para aquela pessoa que não tem um bom testemunho, para aquela pessoa que não é preparada emocionalmente, né? Então, finalizando aí essa comentário do capítulo 3. Timóteo era o filho amado e fiel do Senhor, né? 1 Coríntios capítulo 4, 17 fala, Paulo fala sobre Timóteo. Essa epístola que estudamos mostra o grande amor que Paulo nutria pelo verdadeiro filho na fé, né? 1 Timóteo capítulo 1, verso 2. Juntos lutaram contra os falsos mestres e viveram um modo digno do Senhor. Eu quero dar uma ressalva aqui nessa questão de filho amado e fiel. Irmãos, Paulo tinha alguns discípulos que ele chamava de filho. Eu vou dar um alerta aqui. Tenha um pai
espiritual. Eu não sei se talvez o seu pai espiritual, a pessoa que caminha com você, que te instrui, é o seu próprio pai mesmo, seu pai na carne. Mas, irmãos, se não for, tenha um pai. Tenha uma pessoa que não precisa chamar de pai, não. O pai é só o sentido, né? A figura. Então, assim, tem um pai ministerial, uma pessoa que cobra, uma pessoa que te instrui, uma pessoa que te ensina. Irmão, tenha isso. Por quê? Porque está acabando isso nos nossos dias. Está acabando isso nesses últimos dias. Paulo cita lá, verdadeiro filho na fé. Então, assim, isso existe, viu? Isso não é conversa, não, é bíblico. Tá aí uma possível foto aí do Timóteo. Que horas são? Temos ainda 30 minutos para terminar essa segunda epístola. Então, assim, já a segunda epístola, ele vai tratar de assuntos, um segmento da vivência da igreja, né? Então, no primeira carta, ele trata dessa vivência da igreja, ele trata do episcopado, e tem um texto, é 2 Timóteo. Ah, não, é 2 Timóteo, vamos citar ele. Vamos seguir aqui a estrutura. Paulo apela ao jovem pastor Timóteo para que se mantenha fiel ao ministério de Cristo, defendendo a sã doutrina. Então, ele separa em 4 partes, né? O capítulo 1 sobre a fidelidade, capítulo 2, combate, nós vamos citar isso aí. Capítulo 3, a apostasia, toda a igreja que inicia e ela já está numa vida, numa caminhada, ela parte para um lugar de apostasia. Então, a apostasia, e me entenda bem quando eu for falar isso aqui, a apostasia, ela faz parte da cronologia da igreja. Não estou falando que nós temos que aceitar a apostasia, mas a apostasia faz parte. É algo a ser tratado. Então, por que eu estou dizendo isso? Irmãos, para todos, vale para todos, né? Para mim, para todos nós, alguma parte do seu ministério, da sua vida de igreja, sua vida episcopal, sua vida ministerial, sua vida dentro do seu da igreja, você vai passar por um período de desafio de apostasia. O que é isso? Você vai ser confrontado para abandonar a fé, para abandonar sua carreira ministerial. Eu não sei se já aconteceu com você, ou eu não sei se você já entrou nesse estado, ou ainda vai passar, mas que fique uma ressalva. Que fique uma ressalva. A apostasia, ela passa pela vida do cristão, mas é um desafio. É um desafio. Você vai ter que alguma hora você vai ter que passar por ela aprovado. O que é isso, irmãos? Vai ter momentos que você vai querer desistir, que você vai querer abandonar a fé. Mas em nome de Jesus, que nessa hora o Senhor te guarde, te revista para você vencer essa palavra terrível chamada apostasia. Então ele diz aqui a perseverança diante das provas futuras. Paulo precaveu, ele armou Timóteo de uma futura apostasia. Ele vai exortar Timóteo. Vamos ler esse texto. O desafio ali, combate fiel. O bom combate, né? O contraste declarado, os deveres ministeriais em face dos impostores, a tríade ministerial da carta, Timóteo preparado para o combate. Vamos ler lá, caminhe lá para 2 Timóteo, né? Para a gente abordar alguns pontos vitais aí dessa carta, para a gente vencer essa carta aí. Deixa eu entrar aqui. 2 carta a Timóteo, capítulo 2, verso 14. Né? Olha só o que ele fala aqui. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene de todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles, né? Peraí, minha Bíblia aqui falhou ali.
Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Irmãos, só um adendo para você que está na igreja, para você que é pastor de uma igreja. Presta atenção. Ele está dizendo para combater os falatórios inúteis, profanos, né? Essa linguagem corrói como câncer, e ele citou nomes. É para doer, vai doer, então, né? Você está na base missionária, né? Você faz parte do corpo de alguma igreja, de algum ministério. Deixa eu te falar. Você como líder ou como liderado, irmão, tomara que o seu pastor é daqueles corajosos que cita nomes e que fala que ele é um câncer no meio da igreja. Meu Deus do céu! Paulo citou nomes nessa carta e Timóteo ele fez a leitura dessa carta na igreja. Irmão, olha só isso aqui. Pessoas se unem para falatórios inúteis e profanos, né? Que, além disso, tem uma linguagem. Quer saber aquela linguagem? Eu vou exortar aqui agora, vamos aproveitar. Irmão, não aceita essas rodas que começam a falar do chabacanta, do samambaia, do pega vassoura e anda. Isso não é de Deus, irmão. Se você está falando isso ou está vivenciando essa roda, já se corrige e para com isso. Sabe? Porque isso enfraquece o evangelho. Essas falácias, sabe? Essas falácias que enfraquecem o evangelho. Até essas brincadeiras. E aí, manto? Vaso? Terreno de passar anjo? Pedrada no inferno? Até esses áudiozinhos que rola aí. Para pensar se acrescenta ou diminui. Só para pensar. Fica essa exortação aí. Por quê? Porque até a nossa linguagem, essas palavras de duplo sentido, que os crentes não podem usar a palavra de duplo sentido não, irmão. Né? Eu não vou citar aqui porque misericórdia, palavra de duplo sentido não é coisa que tem na boca de crente. Não pode estar. Essas palavras de duplo sentido têm que sair do nosso vocabulário. Essas palavras profanas, palavras, uma linguagem torpe, xingamento. Eu não sei nem se existe crente que xinga, mas eu sei que tem. Pelo amor de Deus, né, irmão? Isso aí nem era pra gente estar citando um negócio desse. Crente que xinga tem que converter e aceitar Jesus, viu, irmão? Xingamento não pode estar na boca de crente. Misericórdia. Olha o texto, verso 18. 2,18. Estes se desviaram da verdade, asseverantes que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este o selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome de Jesus. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros, porém, para desonra. Olha essa palavra de exortação. Misericórdia, viu, irmãos? Que a gente não seja um vaso de desonra. Então aqui, Cristo Jesus manifestou-se na terra, aboliu a morte, trouxe luz e vida e a imortalidade pelo evangelho. Me perdoa aí a tosse, irmão. Tá repreendido. Peraí que eu vou... Segura aí, dá um glória a Deus. Vamos pegar uma água aqui. Glória a Deus. Então, ressuscitou, conquistou a salvação eterna, pois se os crentes morreram com ele, também viverão com ele. Né? Capítulo 2, verso 11. Todos quanto amam a sua vinda receberão a coroa da justiça. Essa exortação que alguns não criam, que já criam já na ressurreição, né? Que eles já estavam ressuscitados, que eles já estavam completos. Então, foge. Ele está dizendo no verso 22, foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que
com os que de coração puro invocam o Senhor. Seguindo aqui, eu vou citar outro texto aqui, deixa eu tirar aqui. Opa, é esse aqui não. Espera aí. Aqui, eu vou colocar para cá. Olha aí, né, o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a corrida, conservei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Eu vou comentar esse texto aqui, e eu não posso esquecer de outro, que Paulo exorta Timóteo, acho que é no capítulo 1. Capítulo 1, antes de eu comentar esse texto aqui que eu vou deixar por último, então entra lá, 2 Timóteo capítulo 1. Capítulo 1, vamos ler a partir do 2 aí, rapidinho. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo intercedia por Timóteo, irmãos. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha só o que vai dizer aqui agora. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Já vou só lembrar aqui, irmãos, Timóteo estava vivendo um tempo que ele estava sendo afrontado, por alguns integrantes da igreja. E ele estava vivendo um momento de medo ministerial. E Paulo está exortando ele para ele reavivar o dom que Deus tinha dado para ele. Irmãos, eu não sei se isso aqui vai servir para você para agora ou vai servir para você num futuro próximo. Mas escuta o que Deus está dizendo para você nessa noite. Reavives o dom que Deus depositou sobre a sua vida, ou através de uma palavra, ou através da imposição de mãos. Eu quero exortar você. Se você um dia receber uma palavra por imposição de mãos, Eduarda, Paloma, Gisele, Diego ali, Clenilton, Gamaliel, Richelle, Márcia, Vanessa, Valéria, Leandro, Samuel. Irmão, presta muita atenção nisso. Paulo está me exortando e te exortando. Reavive, creia naquilo que foi orado na sua vida. Eduarda, lembre-se daqueles dias que foi imposto as mãos sobre a sua cabeça. Lembre-se desse dia. Lembra desse dia, Michele. Lembra desse dia. Lembra do dia em que palavras de fé foram depositadas na sua cabeça. Deus está fazendo você lembrar desse dia, Gamaliel. E Deus está hoje nos exortando. Eu estou com temor de Deus falando isso para vocês, irmãos. Falando para vocês reavivar esse momento. E dar crédito e acreditar naquilo que foi profetizado, naquilo que foi imposto sobre a sua cabeça. Porque talvez você está sendo confrontado. Eu vejo isso na sua vida, viu, Eduarda? Eu não sei porquê, mas eu estou vendo isso na sua vida. E que eu não sei se você vai passar ou está passando. Mas Deus já de antemão já está te dizendo, reaviva o dom que foi imposto sobre você. Reaviva.
e vá com coragem. Porque Deus não deu para nós o espírito de covardia. Pastor Gamaliel, Deus está te dando uma palavra de encorajamento na sua vida agora. Encorajamento. Deus não nos deu espírito de covardia, mas o espírito de poder. Um espírito de poder. Eduarda, em nome de Jesus, receba um espírito de poder, de coragem, de amor e de moderação na sua vida agora. Em nome de Jesus, assim eu também profetizo na vida do Gamaliel, na vida dos irmãos, dos demais irmãos aqui. Em nome de Jesus, o espírito de coragem, de poder, de amor e de moderação sobre a vida de cada um de nós. Não sei porquê, mas o Espírito Santo está ministrando isso aqui hoje. Ministrando sobre a sua vida, Diácono Clenilton. Ministrando sobre a sua vida, Paloma. Paloma tem um desafio muito grande na sua frente. É muito grande o desafio. É um desafio. Deus vai te levar para lugares difíceis, Paloma, para você viver coisas intensas em Deus. Mas Deus está mandando te dizer que seja reavivado na sua vida o espírito de coragem e de poder e de amor e de moderação. Essa palavra é muito viva, irmãos. Ela é muito viva, ela é muito viva. Louvado seja Deus que, como eu digo, eu não gosto da aula. Não é apenas uma aula, é vivo. É vivo, isso aqui é vivo. Não dá para, eu não consigo moderar a palavra viva que vem da parte do Espírito. Em nome de Jesus. Então, assim, esse texto aqui nem está no slide, mas o Senhor me lembrou desse texto para falar desse texto para nós, aqui hoje. Então, em nome de Jesus. E olha só isso aqui, ó, para os jovens. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Você sabe que Timóteo é exortado porque ele era jovem. E ele foi exortado por Paulo. Timóteo, não permita que a sua pouca idade, que as pessoas não decretem a sua pouca idade. Não permita que alguém olhe para você e fale, mas você é novo, você é nova. Não deixe esse espírito entrar em você. Deus te deu foi um espírito de coragem, de força, de ousadia, de poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E no fim aqui, combati um bom combate, completei a carreira, conservei a minha fé, eu guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas agora eu quero que você sublinhe esse texto. Vai lá, 2 Timóteo 4, capítulo 4, verso 8. Sublinha o texto para mim que é o mais importante desse capítulo. Acho que é o verso 8 aí, deixa eu confirmar. Exatamente, verso 8. Sublinha bem grande. A todos quantos amam a sua vinda. Vou esperar você sublinhar. Amam a sua vinda. Não é apenas amar Jesus. Não se trata de amar Jesus. Não se escandaliza, não. Eu amo Jesus. Não, aqui o texto está dizendo que não basta você amar Jesus. Está dizendo que você tem que amar a vinda de Jesus. Sabe por quê? É possível que você esteja amando Jesus lá no céu e você fica aqui na terra e Jesus te dê bastante tempo. Jesus continue no céu. Não, o texto fala para amar a vinda. Sabe por quê? Porque a vinda vai pôr todo mundo à prova. A vinda vai separar bode de ovelha. A vinda vai separar quem é arrebatado e quem não é arrebatado. A vinda vai separar justo de injusto. A vinda de Jesus
ela é temida até pelos crentes. Por isso eu quero te dizer nessa noite, não ame Jesus apenas. Ame Jesus, mas ame a vinda de Jesus. Porque aquele dia, irmãos, naquele dia, se você creu, se você não creu, se você gostou, se você não gostou, se você achou ruim, se você achou bom, ele vai vir e está escrito assim, meus irmãos. Que toda boca, todo joelho confessará. Ah, mas eu não gostei, mas eu não acreditei, mas eu não senti. Eu não sei, não preciso sentir nada. Naquele dia, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E está escrito que até aqueles que o transpassaram vão ver o Filho do Homem vir nas nuvens. Irmão, ai daquele que naquele dia não estiver atrás de Jesus. Porque naquele dia, quem estiver na frente de Jesus, irmãos, ai. O texto não é eu. O texto diz, ai daqueles. Porque ele não vai vir como um cordeiro, ele virá como um leão. E ele não vai vir, né? Ele não vai vir como um leãozinho, um gatinho. É um leão que vai esmagar as nações da terra. Haverá uma guerra onde o sangue dará no freio dos cavalos. A terra vai ser banhada em sangue. Jesus vai vir com uma veste. Sabe qual a veste que Jesus vai descer? Você sabia que Jesus tem um guarda-roupa e que tem um anjo que toma conta do guarda-roupa dele? Eu vou falar isso pra você ficar com raiva de mim. Falar, meu Deus, aonde está isso na Bíblia? Jesus tem um guarda-roupa, ele tem uma penteadeira com perfumes. Você sabia que Jesus tem perfumes diferentes? Ele tem perfumes. Ele tem um guarda-roupa onde ele veste roupas diferentes. E no dia que ele descer, ele vai vir com uma veste chamada veste salpicada de sangue. E o seu manto, ele vem com o seu manto salpicado de sangue, com os pés calçados um sapato de bronze, irmãos. E vai pisar as nações. Da sua boca sai uma espada, dos seus olhos vem como chama de fogo. E, irmãos, ele vai vir com um cavalo branco, uma espada desembainhada, irmão, e ai daqueles que estiverem na frente do leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus, meu Deus do céu. Dá vontade até de dar um glória aqui daqueles assim, bem pentecostal. Glória a Deus, irmãos. Nós temos 7 minutos. Eu quero encerrar, terminei a carreira, guardei a fé aqui nessa palavra de Timóteo, né? Louvado seja Deus. Nossa próxima aula vai ser sobre Tito e Filemon. Depois a gente parte para Hebreus. E a gente vai para a reta final aí. Tiago é bem pequenininho. 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. A gente encerrar. E olha só aqui, ó, nós vamos iniciar angelologia. Nosso próximo módulo, angelologia, para a glória de Deus. Eu dei essa aula já tem uns 2 anos, esse módulo de angelologia, e eu estou até reestudando para a gente falar bem fresco de angelologia. Quero deixar para algum de vocês, quiser fazer um comentário sobre a aula, quiser fazer alguma coisa, abrir o microfone, fica à vontade aí. Fala alguma coisa. Fala aí, irmão. Eu quero que fale, irmão, não é possível, né? Ninguém vai falar nada. Não, vamos orar. Alguém tem algum comentário sobre a aula? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Nada. Aí, que povo. Oh, meu Deus. Falei nada, irmã. Amém, então? Irmãos, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por esse ensino, né, irmãos? Ainda tem pessoas que amam estudar a palavra, né? Pessoas que ainda dão ouvido para escutar uma exortação na palavra.
né? No início da aula eu falei de ouvir e ouvir pela palavra, né? Existe uma maneira certa de ouvir as escrituras, de estudar as escrituras. Existe uma maneira certa de você ouvir uma palavra, né? Não é ouvir com os ouvidos, mas ouvir pela palavra. Entenda a palavra com a palavra. Estude a palavra com a palavra. Né? Discirna a palavra através da palavra. É assim que nós devemos estudar o texto. Olha, irmãos, louvado seja Deus. Eu quero dizer para vocês que dia 1º de junho, né, eu estou embarcando para Juazeiro do Norte com toda a família. Né, vou lá de vez morar. Peço que vocês orem muito por mim, eu peço mesmo, de coração, ore por mim, ore pela minha esposa, pelos meus filhos, ore por mim, ore para que Deus nos cubra, nos revista contra todo o mal, se torne um intercessor dessa obra. Se você acredita no meu ministério de alguma forma, ou se você, não sei, se você simpatizou um pouquinho que seja comigo, interceda por mim, né? Eu vou criar um grupo de intercessão, porque eu não criei um grupo de intercessão ainda. Eu vou criar um grupo de intercessão e vou mandar o link lá no grupo para quem quiser entrar lá dentro e só para falar assim, ó, eu estou orando por ti, pela sua família. Eu creio no que Deus tem na sua vida. Então, se você crê de alguma forma que Deus vai fazer alguma coisa através da minha vida ali em Juazeiro do Norte, né, nessa nova jornada que Jesus, né, nos deu, nos confiou. Então, sim, esteja intercedendo pela minha casa, pelos meus filhos, eu preciso mesmo da intercessão. Os irmãos que estão lá em Juazeiro, a Paloma, ali a Eduarda, não sei se tem outra pessoa, não tem outra pessoa de Juazeiro. Mas, irmãos, louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu sou grato mesmo pela vida de vocês, que tem pessoas ainda que gostam de estudar a palavra. E a Bíblia mandou eu me esmerar, né? Eu me gastar em ensinar e estudar. Eu estou fazendo isso, estou cumprindo a palavra de Deus. Mas eu também amo ensinar a palavra de Deus. Amém? Amo vocês de verdade. Amo porque é mandamento, viu? Deus mandou orar, Deus mandou amar vocês. Então eu amo vocês de verdade, do fundo do meu coração. Amo vocês em Cristo Jesus. Quem vai orar por nós? Olha lá, o Gisele e Diego, eu amo a vida de vocês, estão aí fazendo um coraçãozinho aí, amo de verdade. Cada um de vocês são irmãos. E nós vamos viver na eternidade, né, para a glória de Deus. Quem vai fazer essa oração? Eduarda. Eduarda hoje, não sei porquê, mas Eduarda hoje. Eduarda vai fazer essa oração. Faz essa oração, Eduarda. Você é de Juazeiro, é profético, né? Você não é de Juazeiro, você está em Juazeiro. Você é da onde mesmo, Eduarda? Você é de Goiânia mesmo? Ah, qual cidade? Planaltina. Oxe. Eu passo. Conheço sim. Conheço sim. Passei lá esses dias. Passei lá segunda-feira, né? Planaltina. Glória a Deus. Ora aí. Abençoa todos nós. Me abençoa em nome de Jesus para a gente encerrar essa aula preciosa. Sim, Pai. Amém. Sim, Pai. Sim, Senhor. Oh, sim, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Eduarda. Obrigado a cada um de vocês, irmãos. Louvado seja Deus. Vou
Eu vou fazer isso agora para não fazer depois. Eu vou já encerrar aqui, já vou jogar lá no YouTube. E se você quiser compartilhar essa palavra depois com a pessoa, tá bom? Esteja à vontade. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, está encerrada a nossa live. Qualquer coisa que você precisar, extra aqui, que eu puder te atender no privado. Ó, Emanuel, olha só para isso. Meu Deus do céu. Ei, Emanuel. Se de alguma maneira vocês quiserem falar alguma questão assim, pode estar entrando em contato, tá? Deus abençoe vocês. Está encerrada a nossa live. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Vou dormir?